Só existe um Deus, o Pai. Não existe mais de um Deus. E para definir quem Ele é, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 8,6, ele já disse quem Ele é. Ele é o Pai. Se uma pessoa dizer que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, está negando aquilo que Paulo escreveu. Que Paulo já definiu quem Ele é. Ele é o Pai. Se Deus fosse composto de 3 pessoas, como querem os trinitarianos, os sonegadores do primeiro mandamento, se fosse 3 Deus que formasse 3 Deus, 3 pessoas que formasse um só Deus, então Paulo não teria dito que todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então nós temos que seguir o que está na Bíblia. Quem nega o primeiro mandamento para ter 2 deuses junto com o Pai, também não obedece o 4º mandamento. Por que que o primeiro mandamento está relacionado com o 4º mandamento? Porque no primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, diante do Pai. E lá no 4º mandamento, Êxodo 20:11, está dizendo assim, adorai aquele, não fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se fosse 3 deuses que criaram o mundo, como querem os trinitarianos, então lá no 4º mandamento teria que estar escrito assim, porque em 6 dias criaram os senhores, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas lá não diz, lá diz que em 6 dias criou o Senhor, em 6 dias fez o Senhor, no singular. Mas como as pessoas não aceitam a Bíblia e aceitam a doutrina da Trindade no lugar da Bíblia, então as pessoas dizem que 6 dias, então eles acham que foi 3 deuses que criou o mundo. Mas a Bíblia nega isso aí. A Bíblia só afirma que há um Deus. Afirma que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Ele foi gerado e nascido de Deus, afirma que o Espírito Santo é o poder de Deus, é o Espírito e poder de Deus, mas só existe um Deus, e Ele é o Pai. Em Apocalipse 14:7, também está combinando com o primeiro mandamento, combinando com o 4º mandamento, que lá em Apocalipse 14:7 diz assim, manda adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Por que o livro de Apocalipse 14:7 manda adorar aquele, especifica aquele, porque as pessoas não adoram aquele. As pessoas estão adorando 3. E Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder e no seu infinito amor, Ele está dizendo que é para nós adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Porque a tendência do povo é adorar mais de um. Adorar aqueles que fizeram. E não foram aqueles que fizeram. Quem fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas foi o único Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Igual esse povo fica aí, os adventistas da grande da reforma, eles ficam aí negando que existe um único Deus, o Pai. Eles querem que exista um único Deus, mas formado por 3 pessoas. Se é um único formado por 3 pessoas, então não é único. Não existe um único ser formado por 3 pessoas. Então, os protestantes foram ensinados a negar o 4º mandamento e colocar o domingo no lugar do 4º mandamento. E os adventistas, o que eles foram ensinados?
foram ensinados a negar o primeiro mandamento e colocar a doutrina da Trindade no seu lugar, no lugar do primeiro mandamento. Então, a mesma estratégia que o Satanás aplicou em cima dos protestantes para negar o quarto mandamento, ele aplicou em cima dos adventistas para negar o primeiro mandamento. E ambos, Satanás teve lucro. Satanás foi bem sucedido, ele teve a vitória. Ele alcançou o alvo dele, que o alvo de Satanás é fazer as pessoas desviar da lei do Senhor.